Reprimida medo, um medo de coisas que podem acontecer, não de coisas que são, diz o doutor Rebecca Beard. Eles são em grande parte os temores de coisas no futuro. Nesse sentido, portanto, eles são imaginários, pois nunca pode acontecer. No caso de diabetes, é tristeza ou decepção que encontramos consome mais energia do que qualquer outra emoção, exaurindo, assim, a insulina, que é fabricado por as células do pâncreas até que eles estão desgastadas. Aqui encontramos as emoções envolvidas no passado e não ser capaz de ir para frente na vida. O mundo médico pode dar alívio em distúrbios como estes. Eles podem dar algo que pode diminuir a pressão arterial quando errar e reviver passado, ou aumentá-lo quando ele é baixo, mas não permanentemente. Eles podem dar insulina que vai queimar mais açúcar em energia e dar o alívio diabético. Estes são ajudas definitivas, mas eles não oferecem cura completa. Nenhuma droga ou vacina foi descoberto para nos proteger de nossos próprios conflitos emocionais. Uma melhor compreensão de nós, mesmos emocionais, e um retorno à fé religiosa parecem formar a combinação que detém a maior promessa de ajuda permanente que qualquer um de nós. A resposta, Dr. Beard conclui, é nos ensinamentos de cura de Jesus. Outro médico mulher eficiente me escreveu de seu próprio desenvolvimento em combinar a terapia da medicina e da fé. Eu me tornei interessado na sua filosofia religiosa simples. Eu estava trabalhando em velocidade máxima e ficando tensa, irritável, e às vezes afligem com os medos e culpas antigas. De fato precisam de uma liberação de tensão mórbida. Em um baixo momento, um início manhã, eu peguei seu livro e começou a lê-lo. Esta foi a receita que eu precisava. Aqui era Deus, o grande médico, com fé nele como um antibiótico para matar os germes de medo e inutilizar o vírus da culpa. Comecei a praticar os bons princípios cristãos descritos em seu livro. Gradualmente veio uma liberação da tensão e senti relaxado e feliz, e eu dormi muito bem. Eu parei de tomar vitaminas e estimulantes pílulas. Então, acrescenta ela, e é isso que quero enfatizar, eu comecei a sentir que eu queria compartilhar essa nova experiência com meus pacientes, aqueles que vieram para mim com neuroses. Fiquei surpreso ao descobrir quantas tinha lido seu livro e outros. O paciente e eu parecia ter um terreno comum para trabalhar. Tem sido uma experiência enriquecedora. Para falar sobre a fé em Deus se tornou uma coisa natural e fácil de fazer. E desde então ela se recuperou completamente. Eu podia sentir outra coisa senão que a intervenção de Deus tinha salvado sua vida. Assim funciona a carta de um médico prática bem-sucedida. À luz deste ponto de vista baseado em uma atitude científica estritamente senso comum, podemos abordar o fenômeno da cura através da fé com credibilidade. Se eu não acreditava sinceramente que o fator fé na cura é som que eu certamente não iria se desenvolver do ponto de vista contidos neste capítulo. Ao longo de um período de tempo que tenho recebido de muitos leitores e ouvintes de rádio, bem como de minhas próprias contas paroquianas de curas em que o elemento de fé tem sido presente, tenho meticulosamente investigado muitas delas para satisfazer a minha própria mente quanto à sua veracidade. Também eu queria ser capaz de declarar para o mais cínico que aqui é uma forma de saúde, felicidade e uma vida de sucesso que é tão apoiada por evidência de que só a pessoa que quer permanecer doente por causa de algum subconsciente vai para falir atitude irá ignorar suas possibilidades para a saúde implícitos nessas experiências.
A fórmula que estes muitos incidentes em conjunto apresentara brevemente afirmou o emprego de todos os recursos da ciência médica e psicológica combinada com os recursos da ciência espiritual. Esta é uma combinação de terapias que certamente pode trazer saúde e bem-estar, se é o plano de Deus para o paciente a viver. Obviamente, para cada um de nós chega um momento para esta vida mortal para acabar. A própria vida nunca termina, apenas a fase terrestre do mesmo. Nós, os chamados igrejas da linha de idade têm, na minha humilde opinião, perdeu um dos nossos maiores contribuições possíveis ao não apontar com positividade que é uma mensagem sonora de saúde no cristianismo. Caso não consiga encontrar essa ênfase na igreja, grupos, organizações e outras entidades espirituais foram criados para suprir esta deficiência no ensino cristão. Mas não há mais qualquer razão válida para que todas as igrejas não devem reconhecer o que é autenticado, ou seja, que não é a cura pela fé, mas geralmente oferecem técnicas de cura de som para o nosso povo. Felizmente hoje em toda parte ao longo de nossas organizações religiosas pensativo, em todas as investigações que fiz em casos de sucesso de cura, parece haver alguns fatores presentes. Primeiro, total disposição de entregar-se nas mãos de Deus. Em segundo lugar, desapego completo de toda erro, como o pecado em qualquer forma e desejo de ser limpos da alma. Em terceiro lugar, crença e fé na terapia combinada da ciência médica em harmonia com o poder de cura de Deus. Em quarto lugar, uma vontade sincera para aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for, e nenhuma irritação ou amargura contra a sua vontade. Quinto, uma fé inquestionável substancial que Deus pode curar. Em todas essas curas parece haver uma ênfase sobre calor e luz e uma sensação de segurança de que o poder passou. Em praticamente todos os casos que examinei, de uma forma ou de outra, o paciente fala sobre o momento em que não havia calor, beleza, paz, alegria e uma sensação de alívio. Às vezes, tem sido uma experiência súbita, outras vezes uma forma mais gradual desdobramento da convicção de que a cura tenha ocorrido. Sempre em minha investigação desses assuntos que eu esperei para o tempo decorrido para provar que a cura é permanente e os casos em que relatório não se baseiam em qualquer melhoria temporária que poderia concebivelmente ser o resultado de um ressurgimento momentâneo de força. Por exemplo, posso relatar uma experiência de cura escrita para mim por uma mulher cuja confiabilidade e julgamento e profundamente respeitar. Documentação neste